Olá, Deus pode tudo, tudo, tudo. Entrando no ar agora o podcast do movimento Mães que Oram pelos Filhos. E quem gosta faz o que, Ana? Quem gosta, compartilha, curte e ativa o sininho. Agora, se você ainda não tem certeza que Deus pode tudo na sua vida, vem assistir o podcast. Toda semana tem um episódio novo, convidado novo, para vocês terem essa certeza plantada no coração de vocês. E aí, Ana, nós que estamos aqui vivendo cada podcast, com certeza a gente sai um dia melhor do que o outro? Com certeza. Os testemunhos, a partilha das pessoas, isso tudo nos faz crescer. E é pensando nisso que nós te convidamos para participar deste episódio com a Eliane, minha melhor amiga, junto com a Vânia. Nós somos meio escoteiro uma da outra, mas brigamos muito, mas isso é só na fofoca, né, Eliane? Quase meio século de amizade. Verdade. Eliane, a primeira coisa que a gente pede é que você se apresente, né? Se é casada, se é solteira, se tem filho, como é que estão os filhos? Fazendo parte do grupo de mães, sou casada há 44 anos, tenho dois filhos, uma neta, um genro, uma filha casada, um genro e muitas amigas. Verdade. E os meninos estão grandes, né, Eliane? Crescidos e a gente continua. Quanto tempo de casada? 44 anos. E para quem não sabe, desde o primeiro dia que ela chegou em Patinga, Minas Gerais, nós estávamos lá esperando a turma mais antiga. Com certeza, uma grande acolhida. É isso. Vamos começar então? Eliane? Preparada? Preparada? Vamos bater papo. Conta pra gente se Deus pode tudo mesmo na sua vida. Por quê? Eu creio que Deus pode tudo, porque todas as vezes que a gente precisa, Ele está sempre nos atendendo e nos fortalecendo. Então, eu creio que Deus pode tudo na nossa vida. Mas tem uma fase, a gente viveu várias fases juntas, né, Eliane? Mas tem uma que mostra muito o poder de Deus na sua vida e na nossa também, que foi quando o Jackson adoeceu. Como é que foi isso que você quase enlouqueceu a gente de oração? Uma das últimas. Reza. Foi uma das últimas. Já estávamos dentro de uma pandemia, começando uma pandemia, todo mundo arrepiado. E o Jackson chega com um problema de... Diagnóstico? Diagnóstico não, com um mal-estar de dissecção da artéria aorta total. E que a gente nem sabia que era isso. Só passando mal, foi para o hospital. Quando chega lá, numa sexta-feira à noite, e como era chegou para o pronto-socorro, a gente logo recorre aos amigos, né? Aí eu ligo para o Dalton, que é o meu genro e cardiologista e amigo, e peço a ele já estava, naquela época de pandemia, ele estava indo todos os dias para Guarapari por causa da pandemia. E ele já estava em Guarapari, mas ele falou, tia, pode deixar. A Ana, que é minha filha, Ana Paula, já está conversando comigo, estou acompanhando. Isso eu liguei para ele quando já estava no momento que ia ter que fazer uma cirurgia. Ele ia entrar para a mesa de cirurgia. Aí ele falou, vou tomar um banho, estou voltando para a Vitória, vou acompanhar tudo. Aí, quando ele falou aquilo, eu fiquei tranquila. Eu falei, que bom, Dalton, graças a Deus. Aí ele virou e falou assim, mas tia, reza muito. E ele sabe que nós somos rezadeiros, né? Reza muito, que é uma cirurgia de altíssimo risco. Eu nem sabia que ele estava com menos de 8% de chance de sobreviver. Aí, quando ele falou aquilo, eu arrepiei. Eu falei, meu Deus. Aí, o exército pôs os soldados para rezar, trabalhar. E pedimos todo mundo, fizemos novena, fizemos promessa, e foram 40 dias de sufoco. E a minha maior angústia, a minha maior agonia, a minha angústia é que no momento que eu estou desde o início no movimento, e nesse momento eu estava como coordenadora nacional do AMO Hospital. Então, eu estava assim, tirando de letra visitar o hospital, já estava com grupos no Brasil, em vários lugares do Brasil, e a gente a todo vapor, e fomos podada com a pandemia. Como eu já somos idosas, já passamos dos 60, então, o que aconteceu? Foi a minha maior agonia. Eu,
que visitei tantos doentes há uns anos atrás com o Amo Hospital, não podia visitar o meu marido, estar junto com ele. Isso foi assim, foi o grande... Angustiante. Foi assim, a maior angústia. Porque rezar, a gente estava de joelho, eu confiava em Deus, porque a gente não tinha, acho que, noção do perigo. Então, eu tinha fé, tinha esperança, e a gente pedia para todos rezarem. Mas aquilo de você não poder estar junto com a pessoa que você ama, com a pessoa que vai tomar conta, que você acha que você que pode, que sabe tudo, né? Você que sabe fazer. E não podia entrar. Olha, eu tentei 2 vezes, tá? Tentei pelos bastidores e tentei entrar no hospital, mas não deixaram. Uma vez eu até passei mal e tentei entrar por trás, não teve jeito. Então, aquilo me angustiou muito. Mas, graças a Deus, Deus... providenciou a cura, resolveu o problema, né, Ângela? Você também Segundo o meu genro, ele já estava lá em cima, porque ele foi várias vezes, né? E ela puxava o pé dele, né? Porque ele me ligava e falava assim, Dona Ângela, a Dona Eliane não está ciente da gravidade, né? Porque ela falava, não, vai ter jeito. Ele falava, ele está lá em cima, mas eu acho que ela gritou tanto, chorou tanto, pediu tanto, que Deus falou, não, pelo amor de Deus. Em nenhum momento a fé fraquejou, Eliane? Não. Eu tinha, assim, uma fé, mas, assim, foi inabalável. Uma certeza. Uma certeza que ia dar certo. Ela pirou depois, né? Ela precisou de psiquiatra depois. Não, eu pirei por não poder, minha pressão, por isso que eu passei mal, que minha pressão subiu, tudo dessa angústia de não poder estar lá. Acho que foi uma das piores coisas, né? Foi. E até para nós também, né? Por quê? Porque primeiro que ele começava com sintoma, ia para o covideiro e voltava para o quarto. 3 sintomas de estar com Covid. Aí achavam que estava com Covid. Aí eles colocavam ele no covideiro? No box de Covid. Era no início da Covid, demorava 1 semana para ficar pronto o resultado. Aí, não está com Covid, voltava de novo. Então, isso foram 3 vezes. E, nesse meio tempo, perdemos vários amigos. Sim. Então, isso dava da angústia na gente, né? O medo, a incerteza. Foi muito... teve uma coisa, assim, porque... ele entrou, né, com 8% de chance, sem ser diabético. E ele ainda tinha a questão dos rins, né? Ele faz hemodiálise. Então, na hora da cirurgia, meu genro falou, olha, não tinha mais nada para acontecer, estava correndo tudo bem a cirurgia, de repente o braço dele empapa todo de sangue. Quando eles abrem aqui... Estourou o braço. Estourou uma vez. Olha... Eu nunca vi. E meu genro estava morto, porque ele tinha levantado às 3 da manhã e terminaram a cirurgia às 3 da manhã do dia seguinte. E aí, né, nós rimos, porque ele voltou para Guarapari, porque ele não estava ficando em casa para não ter contato com a família naquele auge. E a Eliane falando cabeça dele. Ele chegou, eu falei, filho, conseguiu chegar? Cheguei. Dona Eliane falou comigo o caminho inteiro. Foi, porque... Exatamente, eu pensei, quando acabou, 3 horas da manhã que acabou a cirurgia, incrível, que meu filho chegou em torno de 10 horas, me deu um remédio para tomar, para eu dormir. Eu falei, eu não quero. Ele falou, mãe, dorme, senão daqui a pouco eu que tenho que ir com você para o pronto-socorro. Aí eu dormi, acordei, quando eu acordei, na hora que eu acordei, que eu liguei a televisão, estava naquele momento que estava tendo a missa e o Papa dando a bênção com o Santíssimo. Estava acabando de dar a bênção com o Santíssimo, aí eu olhei no celular, não tinha notícia nenhuma, e liguei. Minha filha ficou no hospital direto, lá do lado de fora da sala de cirurgia. Aí liguei, ela falou, acabou agora, ele sobreviveu, agora vamos rezar para as 24 horas. Aí liguei para o Dalto já estava saindo. Eu fui conversando com o Dalto da porta do hospital, até ele chegar em Guarapari, justamente preocupada. 45 minutos, você já imaginou depois? Preocupada 24 horas sem dormir. Mas eu estava exatamente preocupada dele não dormir no caminho. Eu acho que essas situações de saúde, eu acho que elas são muito angustiantes, porque, por exemplo, aquele podcast que a gente gravou com Luiz e Ana, ali eles estavam falando de uma situação pessoal, do casamento, então cada um tem uma parte para fazer.
Mas quando se trata de saúde, você não tem nada o que fazer. Você pode ter muito dinheiro, pouco dinheiro. É só Deus, está nas mãos de Deus mesmo resolver aquilo, né? Nas mãos de Deus. Mas o que eu acho bonito, né, que eu achei que a Eliane ia falar, mas eu posso falar, porque a vida toda a Eliane rezou pela conversão do Jackson. O Jackson é de igreja e tudo, mas não é de frequentar. E hoje eu acho muito bonito, porque ele manda, Deus te abençoe, estou pedindo a Deus. Então, acho assim, que muitas vezes a gente não entende. Foi muito difícil, não só para a Eliane, mas para nós. Nós vivemos um momento muito difícil, tenso, né? Muito tenso. É muitos anos de amizade, é um amigo e tudo. E o final, que eu falo que é o saldo de toda essa história, que hoje eu vejo o Jackson voltando às raízes, porque ele foi coroinha, entendeu? Ele estudou em colégio de padre. Estudou em colégio de padre. Mas afastou, não é tão frequente, mas ele... Agora, eu acho o seguinte, o Jackson pode não ser assim, tão atuante, participante, mas ele é mais cristão até do que eu. Sabe, Sim, as atitudes do Jackson são todas cristãs, mas a questão da fé veio depois disso, porque ele é um cara muito estudado, muito inteligente, ele viu que ali, lógico que a medicina atuou e tudo, mas aquilo foi uma obra de Deus. Como diz o Dalton, segurou o pé dele para ele não acabar de subir. Então, Eliane perfeitamente pode contar para gente o que é ser uma mãe, uma mulher que ora. Olha, inclusive, uma coisa que eu acho interessante também, em oração, logo que quando começamos o grupo, há 12 anos atrás, minha neta nasceu e a gente fica querendo tanto que a família se converta, eu me lembro disso. E a família participa, que eu ficava com a Maria, minha neta, para Ana Paula poder ir no grupo. Eu ficava de lá intercedendo. Olha, eu ficava de joelhos, com a Bíblia na mão, com a mão para a igreja e rezando, pedindo por quem estava pregando, pela Ângela, pelo grupo, por ela. Então, assim, é a intercessão, né? Então, assim, eu creio muito no poder da intercessão. Porque eu acho assim que, como nesses casos, quando eu também estava fragilizada, no momento do Jackson, quem me fortaleceu? Quem estava próximo, é que estava forte e que nos fortaleceu e que nos dá força. Então, a intercessão, no momento que você está fragilizada, não desista. Fique firme, que por isso que é bom o grupo de mães, a comunidade, porque nesse momento você tem a força da comunidade, a força da oração para o problema que você está vivendo. Não, e isso é legal, né, Eliane? Porque a gente ser mãe que ora, nós éramos de caminhada. A gente sempre foi à missa. Padre Alfonso teve um papel importante. Fala um pouquinho do Padre Alfonso na sua vida. Padre Alfonso foi o que nos norteou. Ali formou a paróquia. A nossa comunidade foi a última, né? Santo Agostinho, na casa da Ângela, onde ele chegou e pediu para fazer a comunidade lá, e ela concordou e nós ajudamos. Então, ele ensinava muito isso. E ensinava a gente a ter com a palavra, você rezar com a palavra no dia a dia e junto com a comunidade, a importância da comunidade. A palavra, a questão da Eucaristia, quantas missas ele celebrava para poder dar conta das duas comunidades que ele celebrava, tinha. às vezes, uma missa atrás da outra. Ele ia na nossa, ia na outra. De hora em hora ele celebrava. Então, isso era o valor da missa, ele mostrava o valor da missa para nós. Então, foi muito nessa bom. Caminhada toda, devem ter surgido muitas palavras, muitos versículos, muitas passagens da Bíblia na sua vida, né? Mas, assim, tem alguma que te acompanha, que você gosta mais? Que tem a ver com você? Inclusive, até por coincidência, até assim, essa passagem veio muito no meu coração com o Padre Alfonso. Uma vez ele chegou lá em casa e com duas amigas, foi até a dona Geralda, que até já faleceu, mas a Sônia, mais uma outra pessoa que eu não me lembro. Chegou quase que na hora do almoço. E chegou, oi, tudo bem? Você estava querendo, porque eu tinha pedido para abençoar uma Nossa Senhora que eu tinha ganhado, aí que eu ia mudar de apartamento, e aí eu vim abençoar a Nossa Senhora, que você pediu, vim. Aí eu, quase na hora do almoço. Aí eu falei assim, vocês vão almoçar? Vamos. Falei, meu Deus. Aí eu queria tanto ficar com ele ali, ficar rezando. Eu fui Marta.
Aí fui para a cozinha, e eu lá na cozinha, cozinhando e fazendo as coisas, e pedindo a menina para ajudar. Mas, assim, brava, chateada, né, brava. Incomodada de não estar lá na aproveitando sala, rezando, aproveitando o Padre Alfonso lá em casa. Falei, oh, meu Deus do céu. Aí eu ia lá, voltava cá, e o telefone tocava. Aí depois, né, na hora do almoço, fizemos a mesa. Falei, pois é, padre, eu queria, um momento desse, queria tanto estar aqui com o senhor, com vocês, né? A gente podia estar aqui junto, e eu tive que ficar, só me desculpa de eu não estar presente. Aí ele falou assim, você não está porque você não quis, você não está com a menina lá preparando as coisas? Você podia ter ficado aqui. Mas eu tinha que preparar. Foi o mesmo que Jesus falou com Marta, né? Ué, Maria, põe Maria para me ajudar. Aí ele falou, ela escolheu a melhor parte, ela está aqui rezando com a gente. A gente sempre escolhe a pior parte, né? Mas com isso, eu gosto muito dessa passagem, da visita, né? Que Marta recebeu Jesus na casa dela e com Maria. Então, eu acho assim, com essa passagem também, eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio. Ser um pouco de Marta e um pouco de Maria. Inclusive, essa parte, quando a gente está na intercessão, né? Então, a gente é a Maria. E a Marta é quando a gente tem que fazer, porque tem que fazer também, fazer acontecer para... Né? Eu sou muito de fazer, eu sou mais Marta. Mas eu acho que eu me puxo de vez em quando para ser Maria. E é até interessante que você é colocada sem querer, igual agora. Nós estamos começando o AC, Adolescentes em Cristo. E no primeiro, foi maravilhoso o primeiro encontro com as adolescentes. Aí eu falei, gente, eu estou sentindo assim, a gente está precisando de rezar. Aí a Ângela, então junta a turminha como é que é? Faz a intercessão. É, porque eu falei, o grupo está sem intercessão, né? A menina da Ana Paula é a nossa coordenadora agora. Você vê como que faz sucessão, né? Ana Luísa é a nossa coordenadora hoje. Aí, com isso, então, olha a Maria de novo aí agindo. Então, a gente já está organizando o grupo para a intercessão. Então, é isso, essa passagem convive muito comigo, de Maria e Marta. O negócio é a gente saber, né, dosar. É o equilíbrio. Né? Mas tem uma coisa aqui que me chama muito a atenção. A casa era de Marta. Até morava Maria... E o Lázaro? E o Lázaro. Porque numa família judia, o certo era a casa ser de Lázaro, né? E a casa é de Maria. Estavam na casa de Marta, né? Então, isso para a gente é uma avaliação. Por quê? Porque na nossa casa, nós somos mãe que ora. Não, e o que acontece com mãe que ora? A casa... Na responsabilidade, acaba ficando na nossa mão. Então, o que acontece? A gente quer falar, a gente quer ajudar, e o marido faz o quê? Silêncio. Se você pensar isso... Olha os maridos, o Gerson, olha os maridos, né? Então, assim, eles são muito mais silenciosos. Por quê? Porque, na realidade, a gente se sente a dona da casa. E como dona da casa... Responsável por tudo. Responsável por tudo. Então, eu acho que vale uma avaliação aqui, pelo menos na hora que você estava falando, que muitas vezes você carrega a responsabilidade do lar sozinho e não deixa o marido ajudar. E Jesus aqui, ele não fala que Marta está errada de estar fazendo, porque tem que fazer. Mas qual é a melhor parte? Na nossa casa, né? Eu tenho aprendido, porque o Adilson, normalmente, quando não gostava de alguma coisa com os meninos, ele mandava eu falar. Fala, isso não tá bom, isso não tá bom. E a tapadinha aqui ia lá e fazia tudo. Conclusão, o Adilson adorado e aqui a megera. Então, de um tempo para cá, eu tenho mudado. Quando ele fala, eu falo, não, fala você. Entendeu? E quando eu não falo, fica às vezes sem falar, e aí você reza. Então, eu acho que essa passagem aqui não é só na questão do trabalho físico, mas é do sentimento de propriedade. Para que a gente chame, quando você estava falando isso, para que a gente possa chamar as mães para chamar os maridos para rezarem. Porque muitas vezes nós não damos espaço para eles. E aí, quando Jesus, né, a fala dela, Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe sozinha servir? Isso foi outra coisa que veio na minha cabeça, porque a gente trabalha muito, mas reclama que o outro não faz. Não é verdade? E na verdade, a gente tem que
lembrar que a autoridade dentro Espiritual? de casa espiritual é dos dois, né? Mas acho que até Primeiro primeiro é do do marido. marido. Em E a termos gente, de- às vezes, não deixa nem esse espaço para eles, nem esse. Ô, Ana, e isso é tão importante, eu aprendi na minha vida. Por quê? Porque Vanessa afastou do movimento e eu ficava falando. Um dia ele falou comigo, fica calada. E eu falei, mas então você reza. E o dia que ele rezou e ele falou com ela, começou a grande mudança. Porque eles têm autoridade. E, por uma questão de feminismo, a gente foi deixando isso. Ah, porque eu sou poderosa, né? Eu tenho força. E até porque a gente fala mais mesmo. Agora, é o silêncio de Maria que ela disse aqui, né? E aí, porque a gente diga pra gente, Ângela, tu andas preocupada e agitada, né? Eu acho isso importante também. Você vê que os maridos normalmente são mais tranquilos e a gente é o quê? Agitada. É. Não é isso? E também, porque, só mais um parênteses, é porque no nosso caso, né, Ângela, que eles trabalhavam juntos, eles trabalhavam o dia todo. Então, era a gente também que Que assumia a assumir casa. tudo. E hoje, com a aposentadoria deles aposentados, a gente esquece um pouco, a gente continua naquele ritmo. Então, tem que se reeducar, reaprender. E Ô, isso aí. Eliane, eu acho que uma coisa legal para a gente conversar aqui, porque a gente fala ninho vazio, ninho cheio, né? A gente vive a saída dos filhos e depois a volta, né? E os maridos que trabalhavam e hoje têm uma vida de aposentado. Como é que foi a readaptação com o Jacques dentro de casa? O Jacques tem um gênio ótimo. Então, ele não deu assim, eu não senti esse problema, para dizer que é problema. Pelo contrário, ele é um companheirão, ele gosta de fazer as coisas também. Ajuda a cozinhar? Ajuda, põe as coisas na lava-louça, porque ele lavar, né? Mas ele gosta de cozinhar e ele gosta de... Ele é caseiro. Então, a gente é uma boa companhia. Então, não tive esse problema, esse problema de adaptação, pelo contrário, eu gostei dele estar ali, a gente sai junto, viajava. Agora está um pouco difícil por causa da hemodiálise, mas mesmo assim o que dá, a gente faz sempre junto, então não tive esse problema não. Graças a Deus foi tranquilo. A hemodiálise do Jackson tem sido uma experiência para mim muito interessante. Por quê? Porque é um problema. Né? A gente não pode falar que é uma coisa simples, é uma coisa complexa. Mas ele organizou a vida de uma forma... Que parece mais simples. E aí, Ana, quando eu olho para o Jackson, porque eu vejo que a Eliane é mais agitada, né, amiga? Mais cabeça... Se fosse o inverso, Nossa. nós já estaríamos loucas. A verdade é essa. Quando o Jacques aposentou, a gente falou assim, olha, eu não... Você lembra que você Não falou? consigo ver o Jackson aposentado. Olha que eu me admiro, eu tirei o chapéu pela aposentadoria dele. O cérebro dele é maravilhoso, eu sou encantada com... Como ele ficou tranquilo, como foi. E a hemodiálise, uma vez uma amiga nossa, que o marido começou a fazer hemodiálise, procurou a gente, porque o marido estava desesperado, estava dando trabalho. Dando trabalho. Aí ele conversou muito com ele, e uma frase que ele falou, que ela veio falar comigo, inclusive, que ele usa, ele falou assim, olha, você tem que ver que a hemodiálise é uma qualidade de vida para você, como é para mim. Então, ele se adapta bem à situação. Então, ele é bem resolvido. Então, não tem, né? Porque imagina, você sair segunda, quarta e sexta, às 5 horas da manhã e ficar até meio-dia até 11 horas, numa máquina de hemodiálise. Não, é muito São difícil. 4 horas de hemodiálise. Mas essa situação que a gente está falando é bem atual, né? Mas agora a gente quer saber lá atrás, aonde começou o seu processo de conversão, de onde veio a entrada de Deus na sua vida, como é que foi? Eu sempre fui, desde pequena, desde pequenininha. Eu gostava de participar da catequese, eu dava catequese para as crianças na igreja, eu ia. Eu acho que lá em casa, eu acho que eu mais vou, assim. Então, eu sempre fui, desde pequenininha, sempre procurei, sempre participei.
Então, não foi assim, não teve Não aquela... teve um acontecimento. E outra coisa, às vezes as pessoas falam assim, não, mas você vive na igreja... uma amiga nossa, ela fala assim, nossa, você deve estar cheio de problema, hein, porque vive na igreja. Eu falei, não, eu estou rezando para quem tem problema. Porque que bom, quando você está ali, você está com força para rezar para o outro. Então, justamente quando vem o problema, você também está forte, né? Então, a gente vai mais, que bom que a gente vai para rezar para os outros. Então, não tenho... Eu vou por Deus, vou por amor, não vou para trás só atrás de milagres. De milagres e de... Então, assim, lógico que se tem um problema, a gente vai atrás. Mas eu vou sempre. A igreja, para mim, faz parte da minha vida. A missa faz parte da minha vida. O grupo de mães faz parte da minha vida. É onde eu abasteço, onde a gente... Sabe? Ali é gostoso, é a convivência, é onde eu posso encontrar com minhas amigas. Porque nós somos amigas há muitos anos. Mas se não for nesses momentos... a gente não encontra. Cada um tem sua rotina, né? De filhos, de netos. Então, é o momento que a gente está ali falando a mesma linguagem, falando coisas gostosas, coisas que a gente gosta de ouvir e gosta de falar. Mas eu acho, Eliane, que você trouxe uma coisa, Ana, que vale a pena no bate-papo nosso aqui. As pessoas, às vezes, não vêm para o grupo de mães porque acham que ir para o grupo de mães é ter problema. Tem pessoas com problema lá, mas também tem pessoas que rezam preventivamente. Eu hoje rezo preventivamente pelos meus netos. Não é isso? A dor faz parte, tem pessoas com dor, a gente clama por milagres, mas a gente também tem que aprender a rezar. Porque, às vezes, você vai para o grupo, recebe o seu milagre e vai embora. Ou seja, Deus, você não deixou Deus usar a sua conversão. Né? Não deu tempo da conversão. Então, isso é uma coisa importante. Mas que bom que as pessoas procuram o lugar certo, né? Quando elas têm problema, então. Porque todos nós passamos por adversidades, por problemas, por tempos difíceis, às vezes mais longos, às vezes mais curtos. Mas que bom que a pessoa que sabe que o caminho é ali, né? O caminho é a casa de Deus. Eu não sei vocês, mas eu, quando entro na igreja, eu tenho uma sensação de pertença tão grande. Aqui, assim, na hora que eu entro, aquilo vem no meu coração. Aqui é o meu lugar. Dá até para cantar. Você não canta? Não é? Então, assim, eu toda vez, eu tenho um marido que não frequenta igreja e tal. E quando ele me questiona, porque ele me questiona muito em relação a isso, eu falo, gente, eu queria tanto que ele tivesse esse sentimento que eu tenho de proximidade, eu tenho um amor pela liturgia, pela igreja em si, que quando eu entro ali, eu falo, gente, aqui é onde eu gosto de estar, é leve para mim, eu não me sinto obrigada, nem cansada. Eu gosto de estar ali fazendo todas as coisas que eu faço, mas eu gosto, me dá me preenche, E você faz com amor, né? Por amor, com prazer. É o que é o nosso caso. Então, é isso que é bom. Você vai abastecer, você vai ali para beber da graça, para abastecer. Eu acho que é isso que é Mas, Ana, eu acho que é importante de olhar a sua fala. Por quê? Porque a sua filha hoje já tem o mesmo sentimento seu. Verdade. Ela estava afastada, veio para a Crisma, né? E o coração dela foi tocado. E ela descobriu que ali é o lugar dela. Então, eu vejo que, como a conversão é um processo, a conversão familiar também ela é um processo. Ela pega um, depois ela pega outro, depois no tempo de Deus, né? Naquele tempo, no tempo de Deus. E o tempo de Deus. Então, por exemplo, a gente estava falando aqui, cada conversão ela tem um impacto. Então, por exemplo, quando o padre Alfonso escolheu a minha casa, por que a minha e não a do vizinho? Isso. Ele não me conhecia. Ele bateu na porta de uma casa estranha. A missa era na praça, então ele podia ir em qualquer casa ali. Tinham várias casas juntas ali. Foi. Por que ele bateu na minha porta e pediu para ser ali a comunidade? Então, por quê? Porque naquele momento eu já estava sendo preparada para o movimento de mães. Porque foi ali que nós aprendemos. Conta aqui como é que foi aprender a palavra lá. O curso da palavra? A gente ficava na garagem. Nós ficávamos na garagem
fazendo curso, o que chamava curso da palavra, e na sala ficavam as crianças fazendo a catequese. A gente tem que explicar só o contexto, porque as pessoas estão vendo do mundo inteiro, a gente está falando aqui do nosso bairro. É verdade. Não tinha igreja. Não tinha igreja, não tinha o prédio, o templo. E o padre Alfonso foi um padre que revolucionou tudo, porque ele buscava as pessoas, ele fazia questão de fazer a catequese nas garagens, de fazer as missas nas praças, e assim foi construindo uma comunidade forte que até hoje, né, tá de pé desde a época dele. Então, de cada 3 ruas, ele escolhia uma casa, e essa casa passava a ser a comunidade. Então, ali acontecia missa, primeira comunhão, curso da palavra, grupo de oração. E era muito legal. E eu aprendi ali uma coisa interessante, porque às vezes alguém perguntava alguma coisa e a gente não sabia responder. A gente falava, essa aula eu não assisti. Por isso que no grupo de mães, eu gosto muito de estar sentada e alguém pergunta e eu respondo que eu falei, essa eu já assisti. E agora as meninas assistiram essa, da próxima vez que perguntar já tem resposta. E tem gente que fica esperando ficar preparada, né? E só para quem não sabe, Padre Alfonso foi quem criou o ECC, Encontro de Casais com Cristo de todo o Brasil. Hoje é um curso, né, o ECC, ele é aprovado pela igreja e respeitado e muito bem, tem em todas as igrejas, em todas as paróquias. Da igreja que ele fundou, então saiu o ECC. Não, a igreja que ele fundou, não. Fundou, não. A igreja é católica. Não, a igreja que eu digo o templo. Não, o templo, o ECC foi antes. Ele tinha criado onde ele passou em outros lugares antes. O ECC... Mas ela está dizendo que ele fundou a paróquia na São Camilo. A São Camilo é uma fundação dele. De lá saiu o ECC e saiu Mães que Oram. O ECC veio antes. Então, mas eu digo assim, o padre daquela comunidade, né? Isso. E aí a gente sempre fala que o Mães que Ora nasceu ali naquela comunidade porque ele sofreu muito. Então, ele foi diante de muito sangue e suor. E uma coisa que ele ensinou para nós, né? Que até, naquela época eu achava ele babaca com isso, né? Eu falava assim, que ele falava comigo, né, entre a gente, não sei se eu vou para o céu, porque eu tenho medo de não ir para o céu. Eu falava, você não vai para o céu? Como que eu vou? E eu já estou lá, porque eu já achava que eu estava lá, né? E hoje, à medida que a gente vai na conversão, a gente vê realmente como a preocupação dele porque quanto mais você sabe, mais é cobrado. Mais é cobrado. Ô, Eliane, mas aqui a gente tem um momento que a gente faz fofoca de mãe. Fofoca no bom sentido, para não ficar partilha, para não ficar coisa... E nem falando mal de ninguém. De ninguém. É de você. Conta uma fofoca, uma curiosidade, uma dificuldade da sua vida. Se você não contar, a Ângela deve ter um monte para falar. Nossa! E aí ela não vai gostar das que eu contar. Não, mas a gente tem muita situação engraçada, porque a gente está sempre juntas, né? Então, eu, Vânia e Ângela, então tem sempre novidades. Mas como a gente vive como irmãs, né? Nós temos um relacionamento igual de irmãs. Então, irmão briga, irmão conversa, irmão discute. Então, chegam amigas novas e... Aí, observando a gente, falou assim, não, mas vocês são tão amigas e brigam tanto, discutem tanto. Aí eu virei para ela, não, nós não discutimos, não, nós estamos trocando ideias. Nós estamos trocando ideia. E isso virou um meme, né, Eliane? Porque como nós falamos alto, nós temos gênio forte... E eu falo, ela fala, outro... Mas aí, quem ganhou, acaba, e a gente vira a página, sai dali e continua tudo normal. Mas para nós, para quem assiste... Porque o nosso relacionamento é com amor, com perdão, e a gente não tem mimimi. Muita transparência, né, Eliane? Isso. E correção fraterna. Correção fraterna. Então, a gente resolve... Filho, não é assim? Mãe com filho, irmãos. A gente resolve as questões e a gente... Resolveu? Virou a página, bola para frente. E não fica, mas ela falou, mas falou isso. Não, nós não temos isso. Então, isso é uma coisa muito importante também no relacionamento. E vocês são ciumentas umas com as outras? Nossa, eu sou tão ciumenta com as minhas amigas. Não.
Eu fico, olha, Eu tenho tanta confiança no amor delas. Não, eu tenho também, mas eu não gosto quando chega uma nova. Eu tenho ciúme. Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem que dar quando chega outra. Pelo contrário, eu acho assim, quando chega outra, a gente tem que dar até espaço para elas terem oportunidade para poder conhecer o de bom dela, de mim. Então, eu acho assim, a gente não pode ter esse ciúme. Eu acho que... É evolução. Mas aqui, Ana Paula, mas tem uma coisa. 50 anos de amizade não são 50 dias. Então, a gente tem certeza do amor uma da outra. Então, eu acho que isso é importante. Na caminhada do movimento de mães, ela e a Vânia estão sempre uma de um lado, outra do outro. Mesmo que não apareça para o mundo, né? A gente, no início, inclusive, que eram menos, então a gente... Olha, eu fazia coisas que hoje uma equipe enorme faz. Ótimo, né? Que bom. Igual em relação até na Canção Nova, quando chegava lá do Encontro de Mães. Eu que ficava igual uma formiguinha, vai aqui, vai ali, combina aqui, participa do programa. Hoje em dia é uma equipe. Que bom, então eu acho isso bom, porque as coisas vão evoluindo. Sim. E a gente brincava muito, né? Brincava. Era igual o Ur. Ela era o Moisés, Moisés e Ur, né? Ulisses, não, esqueci o eram nome dois, do outro. segurando a mão de Moisés. Porque se não segurar a mão... Ur e Arão. Arão e Ur. Estou aqui sem prestar atenção. Arão e Ur segurando a mão de Moisés, segurando o braço. Porque senão não tem. E outra coisa, não tem o mais importante. A gente não preocupa com isso. Nós não temos ciúme entre nós também. Porque cada um tem uma função, cada um tem um carisma, tem um dom. Por exemplo, Ângela prega com uma maravilha. Quem sou eu para pregar igual a ela? Agora, eu vendo que não é uma maravilha. Quem é Ângela? Não é Ângela. É isso aí. Quando é para ver, toma, você que vai vender. Então, a gente já sabe o dom e o jeito de cada uma. E vamos, é unir. Porque o importante é a obra acontecer. É o resultado. É o resultado. Não é quem fez. Porque lá em cima, Deus não vai perguntar, eu fiz, ela fez. Não. O mesmo que fez, no todo aquele trabalho, quem limpou, quem ficou na cozinha, quem lavou, quem pregou, quem arrumou, né? Que tem o mesmo valor para Deus. O importante é a evangelização, é o resultado final. É o que nós conseguimos com aquilo. Agora, se a gente começar a deixar o inimigo entrar, aí vai ficar dando picuinha, briguinha, aí não vai sair trabalho nenhum, não vai sair evangelização, não vai sair nada. Mas eu lembrei de uma fofoca aqui. Ai. A Eliane foi sequestrada, juntamente com mais duas mães, né? Duas casadeiras. Duas casadeiras. Duas mães, não. Duas colegas lá da comunidade. Não tinha mães ainda, não. E aí, eu entrei em pânico, claro, e eu chorava, e eu gritava, e o meu filho virou e falou, mãe, não se preocupe, ele não vai dar conta, ele vai devolver. Ele não vai aguentar. Ele não vai aguentar. Você imagina 3 beatas, porque agora o papo é de beata, né? 3 beatas junto. E aí, Eliane, conta como é que foi junto na hora do sequestro. Por que eles devolveram a cesta? Você tem uma ideia, na hora que saiu, que eles foram pegos, né? O rapaz foi pego. No caminho, que ele queria alguma coisa, ele queria a bolsa. Não. Ele queria o terço que você não deu. Eu estava com um terço de cristal. Esse terço eu tenho desde que eu casei. Aí, ele falou assim... Me dá esse terço. Aí eu falei, você é católico? Não, minha avó é católica, minha mãe é católica, eu vou dar para ela. Eu falei, não, esse aqui eu não dou, não. Esse aqui eu não dou, não, esse terço eu tenho... Aí a dona Geralda, que estava com a gente, meu filho, toma o terço. Pôs o terço nele. Aí quando saiu a foto só que ela tá jornal... educadinha, porque ela não falou, eu não dou, não. Eu não dou, esse é meu. Aí outra coisa, ele pegou minha bolsa, pegou a bolsa, a carteira, o dinheiro, pegou tudo. Aí quando ele pegou... Aí eu fiz, não. Aí eu peguei e tomei dele a agenda. Falei, essa agenda é minha vida. Essa agenda eu não dou, não. Sinto muito. Não tem nada de valor aí, mas essa agenda é minha vida. E peguei a agenda e o terço. Aí, no outro dia que ele saiu... Não, antes vocês rezaram tanto na cabeça dele que ele parou no pão de ouro e falou, desce. Mandou descer. E o interessante é que no outro dia que saiu no jornal a foto dele, saiu ele lá com um tercinho no pescoço. Então, eu acho que isso é importante, que mostra a beata. Mas nós temos também, né, o tempo nosso que chega, não é isso? Nós vamos rezar, Eliane, em cima da sua palavra, para que a gente possa, nesse momento, estar conversando com Deus. Porque uma coisa é a gente conversar entre a gente, e depois é a gente conversar com Deus.
nós estamos rezando em cima da palavra que vocês escolhem. Quer rezar, Ana? Não, pode rezar. Então, eu queria que você abrisse em Lucas 10, versículo 38. Olha que bonito, começa essa palavra falando que enquanto estavam a caminho, Jesus entrou num povoado. Então, Jesus está caminhando aqui, né, no meio de nós. E Marta recebeu em sua casa. E aí, que nós possamos mesmo pedir a graça. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. É isso que nós queremos pedir mesmo hoje, que o Senhor possa vir. E nós queremos também autorizar. Entra na nossa casa. Está aberta a nossa porta. Visita mesmo, Senhor, todos os cômodos, todos os lugares e vai mostrando, Senhor, aquilo que não é teu, aquilo que não pertence, que hoje está dentro da minha casa, mas não deveria estar porque eu pertenço a ti, Senhor. Quero te pedir mesmo a graça de mostrando tudo isso para nós. Quero te pedir a graça mesmo de entender que não existe uma moeda só com uma parte. Nós somos Marta e Maria. Para aquelas que são Martas, peça ao Senhor a graça do dom da oração, do dom da intercessão. Para aquelas que são Maria, peçam o dom da ação, porque muitas vezes nós ficamos com as mãos para cima e esquecemos de estender a mão para o irmão. Por isso, nós queremos mesmo, neste momento, pedir ao Senhor o discernimento de escolher a melhor parte em cada situação da nossa vida. Naquele momento, a melhor coisa era sentar aos seus pés. Mas o Senhor nos ensina que se tiver um faminto na nossa frente, ali tu estás. Que eu saia do meu comodismo e vá até o faminto e veja nele a tua pessoa e alimente, como Marta fez. Mas, independente tanto da Marta quanto da Maria, que o Senhor possa selar no meu coração que uma só coisa é importante. E essa coisa se chama Jesus. Por isso, Jesus, eu quero te pedir, ajude-nos a fazer de ti a coisa mais importante. E coisa não é no sentido figurativo, né? No sentido, porque muitas vezes, quando a gente fala coisa, parece qualquer coisa, mas o Senhor é a coisa mais importante da nossa vida. Amém? Amém. Mais alguma coisa que vocês querem perguntar? Curiosidade? É só deixar mesmo isso nessa palavra. Uma mensagem. O equilíbrio, né? Da gente ter esse equilíbrio de Maria e Marta. E saber que a palavra oração é isso, né? Que você falou oração. É a gente orar, mas ter ação, não deixar de ter ação, né? Então, e com amor. Que com amor tudo a gente consegue. E como ação, né, Eliane? Hoje você trouxe os adolescentes em Cristo, né? Que é o momento que nós estamos vivendo, que todo mundo que está no movimento de mães que oram precisa de trabalhar numa pastoral da paróquia, ajudar a paróquia, né? Por que isso, Ana? Por que é importante? Porque a gente tem que estar envolvida com a nossa igreja, a gente tem que conhecer a nossa igreja e servir. Que a partir do momento que a gente serve a Deus, né, a gente aprende a amar a igreja, a amar a Deus e ter esse envolvimento, né? Então, no movimento, poucas são as pessoas que não estão servindo ainda, né? Verdade. Porque o movimento não é uma parte da igreja. Nós somos na igreja, para a igreja e com a igreja. E aí, Eliane, nós queremos te entregar uma lembrancinha, um presente e te perguntar, né? Qual é o livro do movimento que você mais gosta? Olha, eu gosto de todos, mas o que mais ultimamente, o que mais me tocou, não é me tocou, fez com que eu vivenciasse, oh, que bom,
o vivenciar-se é esse, é a penitência. Esse da penitência, eu cheguei, como eu vivi uma penitência, então eu vivi o livro. E ele me ajudou, vivi o livro não, ele ajudou muito na minha penitência. É viver o livro, porque o livro é vida, Isso, né? vivi o livro, mas ele ajudou, não só vivi, mas entender, ele ajudou na minha penitência. Então, esse livro foi sensacional. Então, mas todos são ótimos. Acho que para cada momento a gente tem um livro. E foi legal, porque estava aqui em cima da mesa, ela falou, vou botar o meu em cima aqui, ó. Então, nós queremos te agradecer por esse momento, queremos agradecer a você que está aqui conosco e, como sempre, queremos te pedir para curtir aí, se você gostou, e compartilhar e ativar o sininho, que toda semana, quando entrar um podcast novo, eles vão te avisar para você vir assistir a gente. bem. Até!